Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula do nosso mini curso de função, nossa sétima aula do mini curso de função, e hoje a gente vai falar de função logarítmica, beleza? Então, se você quer saber mais de função logarítmica, chama a vinheta e vem comigo. Então vamos lá, gente. Função logarítmica. A função logarítmica é uma f que ela vai do r positivo, né, dos reais positivos até o r, tal que f de x é igual a log de x na base b. E nesse caso, o x tem que ser maior do que zero, o b tem que ser maior do que zero e o b tem que ser diferente de 1. Tudo bem? Então não vai existir função logarítmica de número negativo. Não vai existir função logarítmica quando a base for negativa e também não vai existir função logarítmica se o b for igual a 1, tudo bem? Então essas três condições têm que ser satisfeitas, tudo bem? O gráfico da função logarítmica é bem parecido com o da função exponencial, né? O logaritmo, ele é a operação, né, na verdade, inversa da operação exponencial. Então, o gráfico o gráfico da função logarítmica é bem parecido com o gráfico da função exponencial, só que é virado para o outro eixo, certo? Tudo bem? Exemplo, log de x na base 2, tudo bem? Log de x na base 2. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, f de 4 vai ser log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2, que dá 2. F de 8 vai ser igual logaritmo de 8 na base 2, que dá 3. E assim sucessivamente. Tudo bem? Essa aqui é só para soltar o cérebro para avisar, ó, estamos estudando logaritmo, hein? Beleza? Tudo bem? Tipos de gráfico. Temos dois tipos de gráfico, né? Sempre lembrando que a gente está considerando f de x é igual a log de x na base b. A gente tem dois tipos de gráfico. Quando a base é maior do que 1, certo? E o outro tipo de gráfico é quando a base está entre 0 e 1, porque eu já falei que ela tem que ser positiva, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Quando a base for maior do que 1, o gráfico vai ficar desse sentido aqui assim, certo? Mais ou menos assim. E quando a base for menor do que 1, ou menor do que 1 não, menor do que 1 e maior do que 0, né, entre 0 e 1, o gráfico ele vai ficar nesse sentido aqui assim. Certo? Tudo bem? Então, se você for ver, o gráfico do logaritmo ele é bem parecido com o gráfico da exponencial, certo? A exponencial, vou fazer o gráfico da exponencial em quadriculado aqui para você ver. A exponencial era algo parecido com isso aqui, certo? E eu vou fazer a exponencial desse lado aqui também para você ver. E a exponencial decrescendo era algo parecido com isso aqui, certo? Então, o que acontece? É bem parecido. A única coisa que muda é o local que ela está. Tudo bem? O local que cada função está. Esse é o comportamento da função logarítmica, né? É um vídeo mais curto mesmo para você ver. Eu ainda vou fazer exercícios, como eu já falei. Mas função logarítmica é só isso. Na verdade, é exatamente isso, tá? Ela se comporta parecido com a função exponencial, certo? E também tem as mesmas restrições do que a função exponencial, tá bom? Então, nas próximas aulas aí, vocês vão ver que eu vou fazer alguns exercícios sobre função e você vai ver que é bem parecido mesmo. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela companhia. Se você gostou, por favor, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para me ajudar aí e tudo mais. E estamos aqui, tá bom? Então, manda essa aula para um vestibulando, para uma vestibulanda para ajudar aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, grande beijo e tchau!